Os últimos capítulos têm sido um soco atrás de soco. Várias e várias revelações que, mesmo nos mostrando novas informações, acabam escondendo milhões de outras. É um ciclo infinito. E em meio a tudo isso, tivemos novos antagonistas na obra sendo revelados para nós, sendo eles os Cavaleiros Sagrados, dentre eles um parente do Shanks chamado Garlin, os Gorosei portando algum tipo de poder sobrenatural junto de Insama, e é claro, em Egghead, os Serafins, as armas mais perigosas da marinha, que foram suficientes para abolir o sistema dos Shichibukais e causar um grande tumulto no mundo de One Piece. Acontece que esses seres com DNA lunariano têm muito a acrescentar para a história, porque eles basicamente representam a base de tudo nesse mundo. Afinal, os lunarianos viviam em cima da Red Line antes dos reis os expulsarem de lá. Mas como exatamente Musama fez isso? Como essa perseguição durou durante todos esses anos até sobrar somente King? E como esse poder deixou a marinha e o governo tão confiantes? Mas antes de mais nada, vocês estão no canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Meu nome é Samuel e sejam bem-vindos a mais uma teoria aqui no canal. Se vocês gostam do nosso conteúdo e querem ver mais vídeos como esse, já deixa seu like e comentem embaixo como vocês estão nesse ato de One Piece. E nós já adiantamos que estamos morrendo de saudades. E sem mais enrolação, vamos direto para esse vídeo. Luffyは海賊王になる男だ。Como bem sabemos, os Lunarianos são uma raça misteriosa em One Piece, cujo único sobrevivente que nós sabemos é o King, mais conhecido como Albert. Detalhes sobre o passado dos Lunarianos e sua aparência implicam que essa raça poderosa está realmente conectada a muitos outros mistérios, e sua origem pode lançar alguma luz sobre a obscura história antiga que é a chave para muitos segredos no mundo de One Piece. Muito pouco se sabe sobre os Lunarianos no momento. Os leitores sabem que no passado eles eram considerados deuses, por sua grande força e resistência que os permitia prosperar mesmo nos ambientes mais hostis, e pela capacidade de produzir e controlar chamas, características compartilhadas por King, o que por si só já geraria inúmeras dúvidas, até porque os humanos não possuem esses poderes. Seriam eles vindos de outro lugar? Outras características interessantes é que todos eles têm asas pretas e emplumadas, pele morena e cabelos brancos. Eles costumavam morar acima da Red Line. O único lugar habitado conhecido na Red Line, na atual linha do tempo do mangá, é Mary Joa, a capital mundial e residência das mais altas autoridades do mundo, os nobres dragões celestiais, o rei secreto Imu e seus conselheiros, os Gorosei. A conexão entre o governo mundial e os Lunarianos, no entanto, vai além disso. No passado, os Lunarianos foram quase extintos, e o fato de que o governo mundial aparentemente os caça em todo o mundo, recompensando até mesmo a menor informação com uma quantia considerável, significa que os atuais governantes do mundo de One Piece provavelmente estão conectados ao desaparecimento dos Lunarianos. E sim, Imu-sama queria os eliminar, e isso vai muito além de tomar o antigo território desse povo para ele. Os piratas do Chapéu de Palha já encontraram uma raça com asas nas costas, os habitantes de Skypiea. Essa terra era habitada por 4 tribos: Skypians, possuindo pequenas asas que são apontadas para cima, os Shandians, anteriormente conhecido como Shandorianos, que possuem asas maiores que também apontam para cima, os Bilkans, com asas apontando para baixo, e já nos foi mostrado na série de capas das grandes operações espaciais de Enel, que todas as 3 tribos vieram da Lua. Quando esgotaram os recursos da Lua, eles vieram para a Terra e se estabeleceram em Skypiea e na vizinha Bilka. Luna é a palavra latina para Lua, e considerando que os Lunarianos também têm asas, é difícil não ver uma conexão com as outras tribos lunares, e seria ela a 4ª raça alada. Ou seja, a Red Line não era o território originário dos Lunarianos, apesar deles ocuparem ele primeiro. E seria essa uma das raivas de Mu? Dividir seu mundo com outras raças teria feito com que ele isolasse os homens-peixe nas profundezas do oceano e os Skypians no céu? Vamos lembrar que aparentemente o sonho de Nika tem muito a ver sobre juntar todas as raças e trazer alegria ao mundo. E Mu teria sido o homem que separou elas por algum tipo de preconceito? Bom, vamos continuar aqui. Durante um flashback no capítulo 1035, os leitores viram o primeiro encontro entre Kaido e um jovem lunar chamado Albert, sendo mantido em cativeiro pelo governo mundial. Depois que Kaido o libertou, ele também deu ao menino um novo nome: King. O nome Albert também pode ser pronunciado como Arber ou Arbil em japonês. E Erbil era uma cidade antiga suméria na Mesopotâmia, mais tarde chamada pelos assírios de Arba e Lu, que significa 4 deuses. Os Lunarianos foram descritos como deuses várias vezes no mangá, então o nome Albert e o significado dos 4 deuses podem ser uma dica para o fato de que na verdade haviam 4 tribos vivendo na Lua, e os Lunarianos eram considerados como deuses entre eles, sendo assim os mais fortes. Já é quase certo que Joy Boy era o deus do Sol Nika dos tempos antigos e o rei do reino antigo que lutou e perdeu
perdeu contra o governo mundial. E com tanto simbolismo relacionado ao Sol, é altamente improvável que os Unarianos não tenham uma conexão com a Lua. Não está claro como tudo isso se relaciona, no entanto. Talvez os Unarianos fossem aliados do Reino Antigo e talvez tenham sido caçados por esse mesmo motivo. Talvez também tenham uma ligação com o Sol, ideia reforçada pela sua capacidade de manipular as chamas. Nós já conectamos Nika, o deus do Sol, a Skypiea, notando como a única representação de Nika mostrada até agora se assemelha fortemente a um guerreiro Shanjin. E também se parece com a imagem de Luffy, o protagonista da série, quando ele dança ao redor de uma fogueira durante o Arco do Céu. Se Nika e as tribos da Lua estão conectadas, então talvez os Unarianos também estejam. É muito estranho que a Terra dos Deuses foi dominada por outro povo. Esse povo que são originários desse mundo e logo em seguida se tornaram os novos deuses. Por coincidência, os D são apelidados de inimigos naturais dos deuses, como dito por Coração. No caso, foram apelidados pelos novos deuses, já que os Unarianos não possuíam esse título por terem sido expulsos de lá. Logo, a aliança entre a princesa Lily, Joy Boy e os Unarianos talvez tenha sido algo que casualmente tenha ocorrido e gerou não só a ideia do nome título D, mas também foram os responsáveis por isolarem seus aliados desses inimigos. Infelizmente, aparentemente os Unarianos foram os únicos que não conseguiram se proteger efetivamente, já que a raça hoje encontra-se em extinção. Claro que podem haver outros espalhados pelo mundo, mas é claro, bem escondidos dos olhos de Mu, como o próprio Albert se escondia. É até fácil de imaginar o motivo dessa raça ter durado tão pouco. Afinal, devido às suas características, eles devem ter desempenhado o maior dos papéis contra o governo mundial há 800 anos atrás, sendo a principal linha de frente de combate e por isso que existe essa confiança do governo em cima dos serafins, sendo justificada porque existe um histórico sobre essa raça e o quanto ela pode ser perigosa estando do lado certo. O mundo fantástico criado por Eiichiro Oda para One Piece tem uma longa e misteriosa história. Com tantos personagens e enredos aparecendo a cada novo capítulo, é difícil acompanhar, mas a cada capítulo fica claro o motivo de cada coisa ter acontecido. Se nós olharmos de um certo ângulo, eles podem ser considerados o povo mais injustiçado de One Piece, e quem mais sofreu durante todos esses anos. Pensem bem, após serem expulsos de Mary Joa, eles não tinham mais território, ou seja, viraram verdadeiros nômades caçados pelo governo sem nenhum apoio de seus aliados e nem do próprio Nika, que nessa altura do campeonato já havia morrido. Os motivos de Mu expulsar esse povo e tomar a Terra Sagrada para si podem ser explicados de milhões de maneiras, assim como o desaparecimento da princesa Lily e o próprio fim do século perdido. Afinal, se eles eram aliados, eles têm informações que não podiam ser divulgadas de jeito nenhum. Mas que tipo de informações eram essas? Esqueceram que foi King que contou para Kaido sobre Joy Boy? Apesar de ser um homem de eras atrás, King conhecia a lenda do Homem Alegre que um dia voltaria. Isso por si só já causa calafrios ao governo mundial e acende uma pequena faísca para uma nova era. Lembrem-se, durante o arco de Wano, nós vimos algumas vezes o medo ou hesitação da marinha e do governo mundial em lutar contra Kaido e seu potente exército. Kaido esse que queria se tornar Joy Boy, ou na verdade, sabia quem seria Joy Boy, já que somente esse homem poderia o derrotar, como ele mesmo disse. E então chegamos no momento atual da obra, onde o último Lunariano já pode ter batido as botas, até onde nós sabemos, claro. Mas que apesar disso, novos seres dessa raça foram criados artificialmente por Vegapunk. Se um dia esse povo lutou contra Imu e os outros reis, hoje eles obedecem diretamente aos Gorosei. É realmente um fim triste para esse povo e, como nós falamos, talvez sendo a raça mais injustiçada da história desse mangá. Mas após discutirmos ao longo do vídeo sobre como chegou a esse ponto, fica a dúvida de como, narrativamente, esses novos antagonistas da obra vão ser usados daqui pra frente, visto que muito já se questiona sobre o nível de poder duvidoso deles apresentado em Egghead. Então vamos entrar exatamente nesse assunto. Para estabelecermos o nível de ameaça desses personagens, precisamos entender seus pontos fortes e suas fraquezas. Parece que os Serafins, e às vezes o King, têm as suas chamas apagadas apenas quando estão atacando. Alguns exemplos disso são S-Hawk tentando atacar o grupo de Luffy com a fruta do diabo de Das Bones, S-Shark tentando atacar Nami e King sempre que ele usa Tempura, o dom, um de seus ataques. Curiosamente, quando os Serafins disparam projéteis que não precisam de força física para serem usados, a chama em suas costas permanece acesa sempre. Por exemplo, quando esses disparam lasers. A pergunta que a maioria dos fãs tem feito é: existe um modo mais poderoso? Por que todo Lunariano sempre sai do modo de defesa? Minha teoria é que os Lunarianos só têm um modo padrão, que é o de defesa, e um modo de ataque, com a chama desligada. Em seu estado padrão com a chama nas costas, os Lunarianos são super duráveis, como sabemos, mas quando eles mudam para o modo ofensivo, todas as suas habilidades ofensivas recebem um grande buff. Ou você também pode dizer que no modo de defesa, suas habilidades ofensivas são nerfadas. A razão pela
pela qual isso acontece é porque mudar para o modo ofensivo acumula alguma energia explosiva dentro dos Unarianos, que eles podem converter em uma explosão de velocidade ou poder. Até mesmo seres mais poderosos de One Piece têm a sua Kryptonita, e Zoro descobriu isso durante sua batalha. O que pode responder também porque eles acabaram sendo extintos com o passar do tempo. O Lunariano também pode decidir não usar esse poder acumulado, aumentando sua velocidade ou força, e em vez disso voltar ao modo de defesa e usar apenas essa energia para explodir, conforme experimentado por Zoro. O modo padrão permite que eles sobrevivam a essa explosão devido à sua alta defesa, e eles também causam grandes danos a qualquer inimigo próximo. A chama nas costas dos Unarianos é algum tipo de fogo especial. Pode até ser o fogo ou energia que Lilith estava falando, com uma quantidade absurda de energia, e quando está fora do corpo dos Unarianos, fortalece o poder de sua pele a níveis insanos, o que explica porque os ataques em sua pele não têm efeito, mas isso significa que ataques prejudiciais internamente teriam efeito, como os ataques fundidos com o Haki do Rei de Zoro. E quando o fogo é absorvido dentro do corpo ou simplesmente apagado dos Unarianos, a sua pele não é mais fortalecida, mas eles ganham energia explosiva que pode ser usada para fazer um ataque mais poderoso, mover-se mais rápido ou apenas liberar a energia que está causando a explosão. Some isso ao poder dos Chichibukais que esses novos pacifistas receberam de brinde, e é realmente assustador e explica a confiança do governo sobre eles. É basicamente a sua antiga força, os Chichibukais, com os poderes naturais dos Unarianos. Nós vimos muitas pessoas se perguntarem se eles realmente seriam perigosos, visto que durante o arco de Egghead eles não causaram nenhum dano prejudicial aos Mugiwaras. Mas ao mesmo tempo, Luffy, que derrotou Yonkou, também não causou um dano significante em nenhum deles. Aliás, a última vez que vimos Luffy no mangá foi no capítulo 1078, onde ele está tendo problemas com Serafim S-Bear. Valendo lembrar que ele estava acompanhado de Rob Lucy. Lucy que diz que eles não derrotariam esse pacifista da maneira tradicional, ou seja, assim como nós explicamos, esses seres têm sim seus pontos fracos, e naturalmente ele será derrotado por eles quando Oda resolver voltar para a história de Egghead. E isso, é claro, não é nenhum demérito, já que Luffy é um Yonkou e Lucy um antigo rival com a fruta Zoan despertada. Qualquer argumento tentando desmerecer esses personagens é totalmente inválido, e agora vocês entendem o motivo da confiança do governo nessa criação do velho Vegapunk. Imaginem o estrago que eles fariam caso estivessem na Guerra dos Melhores. Eles isoladamente por si só já podem ser derrotados com muita dificuldade, mas juntos em um campo de batalha com certeza causariam um inferno para seus oponentes, se tornando os verdadeiros inimigos dos demônios, é claro, se formos seguir a lógica distorcida implantada pelo governo mundial. É incrível como Imu tornou um antigo rival, os Unarianos, em aliados por meio do DNA de King da época em que estava preso, e usando uma pessoa que também não é seu aliado, o Vegapunk, cumprindo grande parte de seus objetivos. Obviamente, Imu é mais ambicioso que isso, e eu também não duvidaria que a ordem de cima para capturar Moria tenha vindo dele, e ele quisesse usar a Keiji Keiji no Mi para reviver antigos inimigos, os trazendo para o seu lado, assim como os Unarianos. E galera, nesse vídeo nós separamos um tempo para falar sobre a trajetória desse povo, a sua importância para a história da obra, seus pontos fortes e seus pontos fracos, e o que podemos esperar para os próximos capítulos. E é claro que se esquecemos de algo ou vocês têm algo a acrescentar, comentem aí embaixo que nós com certeza vamos ler. E é com isso que nós encerramos esse vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like e comentar aí embaixo o que vocês acharam, e se inscrevam no canal se vocês ainda não são inscritos. Chequem também os links na descrição das nossas redes sociais, o Discord, o Instagram, a plataforma de lives do canal e o canal secundário. Nós finalmente entramos de férias e agora vão ter mais vídeos e lives toda semana pra vocês. Então já ativem o sininho pra não perder mais nada. E é isso, galera. Valeu!